Olá pessoal, mais uma aula, nós estamos dando continuidade à nossa apostila, nós vamos para a apostila 3 agora, aula 9, voltaremos para a frente A, conteúdo trabalho de uma força. Lembra sempre o seguinte, lá no primeiro ano, você viu várias equaçõezinhas para calcular certos tipos de energia. Energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, vocês estão vendo no terceiro ano elétrica, energia potencial elétrica. Para cada tipo de energia você tem uma equação própria. O trabalho é um jeito alternativo de eu calcular a quantidade de energia que um corpo ganha ou perde. Então, na verdade, a unidade de trabalho também é joules, igualzinho energia, e o cálculo desse trabalho indica a quantidade de energia que um corpo ganha ou perde, ou seja, a variação de energia. Bom, como que eu calculo esse trabalho? Você vai pegar o valor da força, multiplicar pelo deslocamento e multiplicar pelo cosseno do ângulo. Renan, que ângulo que é? É o ângulo entre a força e o deslocamento, tudo bem? Quando que você pode utilizar essa equaçãozinha? Apenas quando a força for igual, for constante do começo ao fim. Se essa força começa com 10 newton, vai para 30, volta para 40, você não pode utilizar a equação. Depois eu vou dar um jeito alternativo, um método alternativo de você calcular o trabalho. Já falei, no SI, trabalho é newtons vezes metros, que nada mais é do que nosso joule ali. Pessoal, tem força que ajuda ao corpo ganhar energia, tem força que atrapalha, faz o corpo perder energia, e tem força que nem ajuda e nem atrapalha. É nulo, tá? Então vamos pensar sempre o seguinte. Por exemplo, eu tenho uma força puxando um certo bloquinho, tá bom? Forma um ângulo, por exemplo, de 45 graus. Essa força está ajudando ele a ganhar energia, está ajudando no movimento. Então, nesse caso, o trabalho é positivo e é chamado trabalho motor. Quando que vai ser um trabalho motor? Quando o ângulo for 0 graus, tudo bem, entre a força e o deslocamento, e menor que 90 graus. Nesses casos, esses ângulos formam um trabalho motor. Trabalho nulo, não ajuda nem atrapalha. Por exemplo, a força normal. Eu estou puxando uma coisinha em cima de uma superfície, tem a força normal, ela está formando 90 graus entre a força e o deslocamento, cosseno de 90 graus é zero, nesse caso ela nem ajuda e nem atrapalha, portanto é chamado trabalho nulo. Sempre que o ângulo entre a força e o deslocamento for 90 graus, o trabalho é nulo. Quando esse ângulo for um pouquinho maior que 90 graus e for no máximo até 180 graus, é uma força que está atrapalhando o movimento, por exemplo, a força de atrito. Eu estou puxando alguma coisa para frente e o atrito está me atrapalhando para trás. Nesse caso, essa força faz o corpo perder energia e é chamado trabalho resistente ou trabalho resistivo. Tudo bem? Outra coisa, pessoal, quando a força for variável, você não pode utilizar a equação, mas tem um método gráfico. Gráfico entre a força e o deslocamento, está em metros aqui. Essa força aumenta, muitas vezes diminui. Ela se torna oposta à trajetória, tá? Muitas vezes ela está ajudando, muitas vezes ela está atrapalhando. O que você faz? Você vai calcular a área sobre a curva, tudo bem? A área aqui de cima vai ser uma área positiva, a parte de baixo será uma área negativa, portanto um trabalho negativo. Soma tudo. No final, o valor que der é o trabalho resultante, é o trabalho total que esse corpo realizou ali. Renan, e se tiver mais de uma força, você vai calcular o trabalho de cada uma delas e somar tudo. A soma de todos os trabalhos gera o trabalho resultante. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, é um conteúdo bem fácil, bem tranquilo. Próximo vídeo, resolução de exercícios.